Olá pessoal, saudações OnLuz, sejam bem-vindos ao Instituto OnLuz, sejam bem-vindos ao Momento Terapêutico. E nos vídeos do Momento Terapêutico a gente traz orientações, explicações, informações para todos vocês que acompanham aqui o nosso trabalho no canal do YouTube, para que acompanham também o nosso trabalho através do nosso site, das nossas redes sociais. E eu convido para que você então, para não perder nada, nenhum dos vídeos que a gente publica, nenhuma das informações, os posts que a gente faz também nas nossas redes sociais, convido para que você possa seguir o nosso canal aqui, curtir os nossos vídeos, compartilhar as informações também, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e trazer e vivenciar uma cura significativa nas suas vidas através de uma informação coerente, de uma informação que traz a verdade, traz uma junção de informações, uma junção de conhecimentos e faz com que a gente entenda exatamente aquilo que a gente está vivenciando naquele momento, tá? Então, o momento terapêutico ele vem para isso, para trazer essas informações, essas orientações, trazendo respostas daquilo que a gente mais está precisando, que a gente está buscando e complementa, com aquele sentimento que nós temos de que sempre tem algo a mais para poder resolver, para poder entender, para poder vivenciar de situações através das orientações que nós aqui do Instituto OnLuz trazemos para cada um de vocês que acompanham o nosso trabalho, tanto no nosso site, como nas redes sociais, como nos cursos que também estão disponibilizados na plataforma da Hotmart. Ok, gente? Bom, então nesse momento terapêutico eu vou falar para vocês sobre o transtorno de ansiedade e vida familiar, certo? Essas orientações, gente, elas são baseadas também através da astrologia. Então, a gente unifica ali os conhecimentos da astrologia cósmica, tá? E ela vai, então, esse momento terapêutico, gente, da semana, do dia 12 ao dia 19, que é conforme a lunação que se faz nesse período, ok? Então, com base nessas orientações, nesses movimentos astrológicos, a gente está trazendo para vocês essas informações aqui, ok? Então, no momento terapêutico dessa semana, o transtorno de ansiedade na vida familiar, ele traz, informações no seguinte ponto, gente. Todos nós, todos os relacionamentos familiares, eles são a base de tudo aquilo que a gente precisa desenvolver na nossa vida, não é mesmo? Então, quando a gente tem um ambiente familiar estruturado, quando a gente tem um ambiente familiar harmonioso, tudo na nossa vida acaba fluindo de forma muito significativa para todos os membros familiares, certo? Porém, existe algumas famílias, alguns grupos familiares que a harmonia, o equilíbrio, a paz, o entendimento, a compreensão, eles não se fazem presentes, Ao invés de ocorrer essa harmonia, ao invés de a família ser a base de uma sustentação harmoniosa, equilibrada, aquela família que apoia, um ao outro, aquela família que trabalha junto para todo mundo crescer, para todo mundo evoluir, acaba não acontecendo isso por conta de inúmeras situações, inúmeros conflitos internos, inúmeros conflitos que os membros familiares vêm carregando da sua ancestralidade, e todo esse contexto, todo esse desequilíbrio na família acaba gerando traumas, bloqueios, obstáculos, e tudo isso acaba gerando um entrave na vida das pessoas e a vida acaba não fluindo, ou ela flui de uma forma bastante sofrida, bastante com muitos obstáculos, com muitas situações desafiadoras, se tornando muito mais difícil para as pessoas conseguirem ter uma sustentabilidade, ter um equilíbrio na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na família que a pessoa ela também vai construindo quando ela sai do seu convívio familiar de pai, de mãe, de irmãos, e ela vai construir a sua vida, Então acaba se tornando muito pesado, um fardo que a pessoa acaba carregando e trazendo esses desafios para a reconstrução ou para a construção da sua vida, tá?
E tudo isso acaba acontecendo, esses obstáculos todos, gente, justamente porque o lado emocional de todos os membros familiares acaba ficando extremamente abalado. E isso vem a gerar todos esses transtornos que eu acabei de falar para vocês, mas principalmente o transtorno de ansiedade, que afeta grande parte das pessoas em todos os níveis, em todos os âmbitos, em todas as classes sociais. A ansiedade é uma das causas emocionais que gera muitos transtornos na vida de todos e colocando em risco, inclusive, tudo aquilo que a pessoa precisa colocar em prática, certo? Então, a ansiedade, ela é uma patologia bastante severa, tá? E o que nós temos que, então, observar nessa semana e nos dias que se seguem, tá, gente? A gente já vem falando, dando muitos toques para vocês há bastante tempo e a cada semana a gente percebe que isso vem se intensificando um pouquinho mais, tá? Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas vão precisar ter uma observação mais ampla sobre os seus relacionamentos familiares, o porquê que realmente as coisas não estão fluindo, o porquê que gera entraves, o porquê que tem brigas, desentendimentos. Então essa é uma observação que a gente precisa querer olhar mesmo, precisa querer saber qual é a verdade, qual é a origem de tudo isso. E nós precisamos ter um entendimento também que o grupo familiar, ele não é para sempre, né? Então, muitas vezes, como tem aqui no tópico 1, né, gente, rompimentos na vida familiar muitas vezes precisam acontecer para que a gente possa ter um crescimento e um amadurecimento em todos os sentidos. Então, o rompimento da vida familiar não é simplesmente, gente, não é aquela coisa, nossa, eu nunca mais vou ver meu familiar, eu nunca mais vou ver meu pai, minha mãe, meu irmão, não. Rompimento, gente, significa que eu preciso romper com um padrão de conflito existente na minha família. Eu preciso romper com a origem daquilo que vem gerando tantos transtornos no meu grupo familiar e principalmente transtornos que não me deixam evoluir, que não me deixam crescer, que não me deixam amadurecer. Então eu preciso observar o que está acontecendo para romper com os laços negativos, para que eu possa então me observar e sair desse conflito, desse meio familiar que gera esses transtornos. E ainda então, gente, nesta semana, né, existem laços emocionais, mentais e energéticos de muito apego em nossa estrutura psíquica que necessita ser revisto e rompido. Então, os laços emocionais, os apegos, aquela coisa que todos nós temos, né, com o nosso grupo familiar, que não permite muitas vezes a gente dar os passos necessários, que a gente precisa, que a gente sente, na verdade, que precisa repetir um padrão de família, um padrão de comportamento no meio familiar, mesmo sendo caótico aquele meio, mas a gente está ali preso por esses laços emocionais e o apego é um deles. A gente precisa ir rompendo com esses laços, rompendo, revisando aquela condição familiar de que todo mundo tem que ficar unido, que todo mundo tem que ficar ali grudado, mesmo tendo conflito. Então eu preciso rever esse posicionamento, sentir, né, quais são as minhas emoções que estão envolvidas ali e tudo aquilo que foi sendo vivenciado nesse grupo familiar para que eu possa ter esse rompimento, para que eu possa justamente colocar um ponto final nesse sofrimento, nessa dor, nesses transtornos, para que a vida consiga fluir um pouquinho mais, tá? Especialmente ligações entre os cônjuges, né, que afetou muito a vida dos seus filhos. Então, existem muitos conflitos entre pai e mãe, né, existem muitas desavenças por qualquer situação, né, gente? Seja uma desavença de uma carência emocional, de uma dependência afetiva, de uma dependência financeira, de situações familiares, né, que cada um carrega da sua ancestralidade, e esses conflitos energéticos também que acabam acontecendo, conflitos de ordem também
espiritual, vamos colocar aqui, por conta de religiões que são opostas, né, em que um cônjuge pertence a uma religião, outro a outra, enfim, as suas crenças, os seus dogmas, os seus conceitos. Então tudo isso também acabou afetando consideravelmente a vida dos filhos, gerando muitos entraves na vida pessoal, na vida familiar, na vida conjugal, na vida profissional dos filhos. Então essas ligações entre cônjuges, entre pai e mãe, né, ou para quem está casado e que tem esses conflitos e que percebe que a vida dos filhos está travada, né, não está fluindo da forma que precisaria, precisa romper com esses laços negativos para que as situações ali que cada um de nós precisa desenvolver, vá se desenvolvendo, tá? E também, gente, a gente precisa prestar muito atenção nas relações familiares mais próximas de nós, principalmente aquelas ligações que nós temos muita conexão com a mãe, né? Então, as nossas mães, elas têm um lado emocional bastante debilitado, bastante afetado, bastante prejudicado por conta de muitos fatores que acabaram acontecendo na vida dela, e nós acabamos recebendo todas essas informações negativas que ela teve através do cordão umbilical, através do nosso processo gestacional, que a gente acaba sentindo e recebendo toda a carga energética, física, mental, emocional que a nossa mãe carrega. Então, muitas situações das dores emocionais das nossas mães acaba sendo transmitido para nós no momento da gestação, e depois, como a mãe acaba cuidando mais da gente, né, a mãe que está ali sempre nos dando muito mais suporte do que o pai. É claro que existem pais que estão muito mais presentes, mas a maioria não, né? A maioria tem as suas responsabilidades. Então, fica a cargo da mãe ela repassar, né? Ela ter esses cuidados. E se não tem um relacionamento conjugal equilibrado, todas as dores da mãe, a gente acaba pegando isso também, né? E a nossa vida, então, ela acaba não fluindo da forma que realmente precisa fluir. Então, laços que precisam ser rompidos com a nossa mãe, certo, gente? E falando então um pouquinho mais dos transtornos de ansiedade, então toda essa situação que eu acabei de apontar para vocês, que é apenas um pouquinho, né, gente? Existem muitos outros fatores que acabam gerando os conflitos familiares, mas eu trouxe um resuminho aqui para vocês, tá? Então, na prática, toda essa situação que a gente acaba vivenciando no ambiente familiar, que a gente acaba carregando também da nossa estrutura emocional, dessa ligação de apego maior com as nossas mães, acaba gerando, então, na nossa estrutura mental, o transtorno de ansiedade. Mas existem vários transtornos de ansiedade, né, gente? Não é somente eu estou ansiosa, né? Não, e qual o transtorno, qual é o tipo de transtorno de ansiedade que você possui, que a gente possui, porque todo mundo é um pouquinho ansioso, né, gente? Vamos colocar aqui a verdade, todos nós temos um grau de ansiedade, mas existem alguns tipos de ansiedade, gente, que são muito debilitantes para a vida da pessoa, né? Como o transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de pânico, a fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, entre vários outros, tá? Aqui apenas alguns exemplos que eu trouxe para você, para dizer que a ansiedade, ela é muito mais ampla. Então, tudo aquilo que a gente acaba vivendo no âmbito familiar, ele gera essa ansiedade na nossa vida. E caso a gente não venha a tratar ela, né, quando a gente percebe ali, né, os primeiros sinais, os primeiros sintomas, a gente não vem a tratar a ansiedade, ela pode evoluir para algo bem mais complexo, tá, gente? Que são esses transtornos aqui, que vão gerar um entrave muito maior na vida da pessoa, trazendo uma desestruturação a nível pessoal, a nível profissional, a nível conjugal, e a gente vai repetindo velhos padrões de comportamento que a gente traz, então, do convívio familiar. Aquilo que a gente viveu com o pai, com a mãe dentro de casa, a gente tende a repetir na nossa vida pessoal, tá?
E a ansiedade, ela vai gerar muitos entraves na nossa vida caso a gente não venha a tratar, desenvolvendo inclusive outras patologias, tá? E cada um desses transtornos aqui, gente, ele traz sintomas característicos que vai afetar, então, cada um de nós em todos os setores da nossa vida. Cada pessoa vai vivenciar de uma forma diferente, certo? E eu trouxe aqui para vocês alguns dos sintomas, tá? Que são pensamentos acelerados, confusos, desorientados, desequilíbrio emocional, né? Nervosismo, irritabilidade, respiração ofegante, falta de ar, palpitações e dores no peito, tontura e sensação de desmaio, enxaqueca, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, boca seca, hipersensibilidade no paladar, enjoo, vômitos, entre muitos outros. Aqui são alguns exemplos de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, alguns sintomas, né? Que a pessoa acaba manifestando durante as suas crises. Tem pessoas que têm isso aqui, gente, todos os dias, né? Dependendo do grau do transtorno, né? Da onde ele conseguiu chegar, né? De quando a pessoa ela não foi dando importância para a sua situação, para aquele sintoma, achando muitas vezes que não é nada, é só uma ansiedade básica, é só uma coisinha ali que eu não vou dar importância para aquilo, né? Mas acaba evoluindo para algo muito pior. Então, todos esses sintomas aqui, né, gente, eles podem, caso a gente não venha a fazer o tratamento adequado, eles podem vir, então, a se mostrar, né, a se materializar, digamos assim, a se desenvolver, melhor dizendo, em alguns desses transtornos que são um pouquinho mais complexos, tá? Então, é necessário a gente buscar um acompanhamento, buscar um atendimento especializado para que a gente possa, então, tratar esses sintomas aqui, que são apenas alguns que eu trouxe para vocês, tá? E é importante também a gente observar, né, gente, que muitas dessas situações do transtorno de ansiedade, ele também é um processo psicossomático, ou seja, eu vou captar tudo aquilo que está acontecendo no ambiente familiar e eu vou somatizar aquelas situações, aqueles transtornos que eu vou pegar da minha mãe, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa observar muito essa relação com a mãe, esse apego com a mãe, para que a gente possa, então, não pegar as dores dela. Então, a psicossomatização nada mais é do que eu pegar a dor que não é minha e eu somatizar aquilo, eu vivenciar aquilo, principalmente pelas emoções, né? O lado emocional, o apego emocional que eu tenho no âmbito familiar, que pode vir a desenvolver cada uma dessas situações, tá? E nesse ponto, como são as emoções, né, gente, que são trabalhadas aqui, que são mais evidentes nesse contexto, tá? O elemento água, ele vai estar bastante envolvido em todo esse processo de somatização das dores emocionais, tá? E o desenvolvimento, então, dos transtornos de ansiedade. Então, o elemento água, gente, ele tá em grande parte, nós somos bastante constituídos por água, né? 70% do nosso corpo, ele possui água. Então, as nossas emoções, elas são muito influenciadas pelo elemento água. O nosso corpo emocional é o corpo que a gente acaba armazenando, né? Isso é uma explicação metafísica aqui para vocês. O nosso corpo emocional, ele guarda todas as memórias, todos os acontecimentos marcantes no ambiente familiar, no relacionamento familiar, e ele acaba vindo a afetar outros órgãos do nosso corpo, tá? Então, principalmente os rins, a bexiga,
também a nossa coluna lombar, porque é aqui que a gente guarda também bastante informações. E caso a gente não trabalhe as nossas emoções, a nossa coluna lombar, que ela traz a nossa sustentação, não somente do corpo físico, mas também a sustentação financeira, material da nossa vida, pode vir a trazer problemas na lombar e, consequentemente, afetar a nossa vida material e financeira. O sistema endócrino, né, gente, que também trabalha a regulação dos nossos hormônios, também pode ser bastante afetado e trazer muitas desregulações hormonais. O nosso sistema tegumentar também, né, que é a nossa pele, também pode vir a sofrer algumas escoriações, vamos colocar aqui, né, ao desenvolver algumas patologias na pele, como psoríase, que também é uma doença autoimune, né, câncer de pele e tantas outras situações que envolvem então aqui a nossa pele, tá? Ressecamento, né, da pele, deixando ela com um aspecto um pouco mais envelhecido e muitas outras situações. Então a gente também precisa cuidar que todo esse lado emocional, esse transtorno de ansiedade, ele pode vir a desenvolver outros problemas, como eu falei anteriormente, no nosso corpo como um todo, principalmente em órgãos que tem bastante água, que rim, bexiga, né? Questão de locomoção, de estrutura, né, material, que é a nossa lombar, regulação dos nossos hormônios, que também o sistema endócrino ele trabalha bastante, e a nossa pele, né, que é a que recebe, né, primeiramente toda essa carga emocional e que pode vir a ser afetada também. Então, toda essa estrutura, nessas memórias, esses acontecimentos que foram marcantes no nosso relacionamento familiar, pode vir a desenvolver muitas questões energéticas, emocionais e transtornos de ansiedade para a nossa vida, tá? E tem como tratar isso, Margarete? Claro que tem, né, gente? Através da homeopatia terapêutica integrativa, a gente pode ajudar as pessoas a tratar o transtorno de ansiedade, a tratar também todas as situações que envolvem ali o sistema, né, urinário, o sistema ali dos rins, coluna, questão endócrina, questão da pele. Então, tudo isso pode ser tratado, tá? Porque a ansiedade, ela é o ponto principal, né? A queixa principal. Mas existem muitos outros fatores que também estão por trás da ansiedade, que ela pode vir a se desenvolver a médio e longo prazo, caso a pessoa ela não observe, não fique atenta, né, àquela condição que ela está apresentando. E a homeopatia, ela vai ajudar a tratar todas essas informações, esses sintomas que a pessoa apresenta, tá? Então, o que acontece, gente, no tratamento da homeopatia? A gente vai fazer uma primeira análise, né, para observar quais os sintomas que estão afetando a vida da pessoa, aquilo que ela está se sentindo bastante afetada, que está prejudicando, aquilo que ela não consegue dar os passos necessários, aquilo que está gerando um transtorno muito intenso na vida dela, tá? Sejam sintomas físicos, sejam sintomas emocionais, aquilo que gerou um entrave na vida da pessoa, tá? Então a gente faz uma avaliação para que a pessoa possa trazer para a consulta todos aqueles sintomas que estão gerando tudo isso para a vida dela, tá? Aquilo que paralisou a vida da pessoa, tá? E é orientado, então, quais as situações que podem ter ocasionado isso, que podem ter ocasionado transtorno de ansiedade, o ataque de pânico, o transtorno obsessivo compulsivo e aí por diante, tá? Todas aquelas modalidades, vamos chamar aqui, os tipos de ansiedade, para que a gente possa então indicar, recomendar a melhor forma de tratamento, tá? E através então do medicamento homeopático, que vai auxiliar a pessoa na recuperação física, mental, emocional, e gradativamente ela vai ter então de volta, né, o seu equilíbrio, porque o tratamento da homeopatia, ele vai tratar
ele vai trabalhar em conjunto com o tratamento alopático que a pessoa já faz, tá? Eu sempre recomendo que a pessoa que está fazendo o tratamento alopático não deixe de tomar o seu remedinho, o seu ansiolítico ou qualquer outro medicamento um pouco mais elevado, né? Um psicotrópico, muitas vezes que a pessoa está tomando, ela não deve deixar de fazer esse tratamento, porque a homeopatia ela vai trabalhar em conjunto, tá? Além de que, desses medicamentos, desse tratamento através da homeopatia, também é sugerido algumas mudanças de hábitos, né? Porque não adianta a pessoa só ficar à mercê, né, do remedinho, só ficar ali achando que o remédio vai curar tudo, se ela continua tendo mesmo os hábitos negativos. Alimentação desregrada, sedentarismo, ficar assistindo muitas coisas nas redes sociais, né? Notícias desagradáveis, notícias ruins que trazem também, aumentam ainda mais a ansiedade da pessoa, relacionamentos mais tóxicos, né? Com qualquer tipo de pessoa, seja do ambiente familiar, seja do ambiente profissional, social, enfim, precisa haver essas mudanças e o afastamento por um período dessas pessoas para tratar essa ansiedade, né? Para tornar os pensamentos menos acelerados possível nesse primeiro momento, para que ela vá conseguindo ter o equilíbrio maior a médio e longo prazo, tá? Então, o tratamento da homeopatia, ele vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que podem levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, tem pessoas que podem levar um pouquinho mais de tempo, né? Por quê, gente? Porque a homeopatia, ela já diz, né? Ela é muito diluída no seu tratamento. Então, a gente precisa iniciar o tratamento da homeopatia com doses pequenas e ir ajustando essas doses, ir ajustando a dinamização do medicamento conforme a pessoa vai evoluindo no seu tratamento. Então, não adianta a gente iniciar um tratamento que vai dar um estímulo muito grande para o organismo, tá? Que é uma diluição extremamente alta, porque eu considero como se aquele processo de adoecimento dela, eu entrando com uma dose muito alta, né? Muito diluída, muito dinamizada, vai acontecer de a pessoa ter aquele processo de adoecimento paralisado, não vai tratar. Eu chamo, gente, de hibernação da patologia. Ela vai adormecer, vai ficar ali num processo de hibernação e vai chegar um momento em que isso vai explodir de uma forma muito significativa e pode vir de uma forma muito pior, tá? Então, respeito, né, os colegas que tratam dessa forma, mas eu prefiro realmente tratar a doença. Que é começar com doses homeopáticas pequenininhas, na sua dinamização mínima, e ir ajustando conforme a evolução do paciente. Então, o tempo de tratamento vai variar de pessoa para pessoa, tá? E quanto mais disciplina a pessoa tiver no seu tratamento, mais eficaz ele vai se tornar. Então, é um conjunto, né? É a pessoa mudando hábitos, é a pessoa fazendo o tratamento certinho, tomando ali as gotinhas ou os glóbulos de uma maneira correta, tá? Fazendo também o tratamento terapêutico, né? Um acompanhamento terapêutico para ela falar das suas emoções, falar das suas situações, da sua evolução, falar de tudo aquilo que ela está vivenciando, porque quanto mais a pessoa também for expondo as suas dores emocionais, quanto mais ela for se observando, mais o tratamento homeopático vai ter efeito também, né? Porque isso é o que eu acho que funciona mais, né? É a pessoa tomar o medicamento, fazer o acompanhamento terapêutico, falar das suas dores, que mais ela vai conseguir ter o entendimento daquilo que está provocando tudo isso e ir curando esses transtornos de ansiedade. Porque só remedinho, gente, ele ajuda, mas não vai ser eficaz da forma que a pessoa está buscando. Certo, gente? Bem, agradeço a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até o final. Se você tem esse transtorno de ansiedade, se você conhece alguém que tem o transtorno de ansiedade,
busque ajuda, busque tratamento, busque falar das suas emoções, porque quanto mais você se observar, quanto mais você identificar as suas dores emocionais, mais você vai conseguir ter um tratamento equilibrado e harmonioso para a sua vida e ter de volta a sua saúde física, mental e emocional, para que você possa viver a sua vida com mais equilíbrio, com mais harmonia, com mais prosperidade, paz e amor. Porque afinal de contas, gente, quem se ama se cura. Agradeço a todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!